Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso Wellbeing Summit, portanto, o nosso terceiro dia da nossa semana de saúde mental. Vamos ter uma atividade todos os dias até ao final do mês e hoje vamos ter o nosso webinar sobre coping, estratégias de coping para a gestão de stress e ansiedade. O meu nome é Joana Souza, eu sou psicóloga da Workwell e vou ser a mediadora do webinar de hoje, que vai ser dado pela minha colega, a nossa Joana Santos, a quem eu vou passar a palavra. Olá, Joana, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Joana. Sejam todos muito bem-vindos e espero que gostem deste webinar. Vou partilhar aqui convosco então a tela da nossa apresentação de hoje, aqui do Coping, e podem ir colocando as vossas questões também no final, que teremos todo o gosto em responder, comentários, etc. O que quiserem. Portanto, iniciando então aqui o nosso webinar acerca do coping ou estratégias de coping, vamos iniciar de uma forma bastante dinâmica para contrariar um bocadinho aqui a unilateralidade que é o processo de um webinar, porque acaba por ser muito unilateral, pelo menos nesta fase inicial. E, portanto, como tal, convido-vos a iniciarmos com um jogo, com um quiz. Quem tiver o leitor de QR Code no telemóvel pode fazer aqui a leitura. Quem não tiver, a minha colega partilha no chat o link para vocês conseguirem aceder com o respectivo PIN. Ok? Portanto, dando início então aqui ao nosso jogo, eu vou descompartilhar e compartilhar então aqui o PIN para que possamos iniciar. Podem colocar aí nos vossos telemóveis e damos início então aqui ao nosso quiz. Já estou a ver aqui algumas pessoas a entrar. Já estou a ver aqui vários participantes. E enquanto aguardamos, estão cerca de 93, portanto ainda temos alguns para entrar. Uma forma dinâmica de iniciarmos aqui o nosso webinar acerca do coping. Já mais de 20 pessoas, tudo a entrar aqui no Kahoot. Vinte e nove neste momento, no total estamos 94, salvo erro, portanto aguardo para iniciarmos. Qualquer dúvida podem colocar as dúvidas aí também no chat, que a minha colega Joana também vos ajuda. Ok? Vamos lá, está quase. Quase nos 50. Mais de 50 pessoas a entrar. Não, se não tiverem o leitor de QR Code, sem problema, basta colocarem aí o kahoot.it com este PIN. Alguma dúvida, alguma questão?
Nós ficamos aqui nos 52 participantes. Não sei se estão com alguma dificuldade a iniciar. Ok, estou a ver aqui no chat algumas dificuldades. Quem não conseguir entrar aqui no Kahoot para jogar, não há qualquer problema, porque conseguirá visualizar as questões aqui do quiz. Só não conseguirá responder enquanto participante, enquanto jogador, mas sem problema. Quem não conseguir também não é grave. Eu ajudo aqui a colega que está a escrever no chat. Tem que entrar no site kahoot.it. Quem não tiver, quem não conseguiu através da leitura do QR Code, Kahoot.it, e colocam este PIN. Ok? Pronto, a seguir é só aguardar, tal como a minha colega está aqui a dizer no chat. Vamos dar início, uma vez que já passaram aqui 10 minutinhos. Quem não conseguiu entrar enquanto participante pode continuar a tentar, através das indicações aqui no chat. No entanto, podemos iniciar o jogo com os participantes que já temos, quase 60 pessoas. Portanto, vamos dar início para também não nos levar mais tempo aqui na entrada do jogo. Pode ser? Portanto, vocês vão visualizar as questões do quiz aqui na apresentação. No vosso telemóvel só vão conseguir visualizar as cores correspondentes. Portanto, a questão não irá aparecer aí, irá aparecer apenas aqui no compartilhamento da minha tela. Está bem? Portanto, dando início para não nos levar mais tempo, a primeira questão do nosso quiz, o coping, é um conjunto de estratégias para lidar com o stress, uma característica de personalidade, um conjunto de estratégias para lidar com o trabalho ou imaginar o que fazer em situações adversas. Vocês podem clicar aí na cor correspondente da resposta que acham correta. E está quase a terminar. E todos responderam, ou quase todos, uma grande maioria, um conjunto de estratégias para lidar com o stress. Portanto, é efetivamente a resposta correta. Houve aqui uma pessoa que respondeu uma característica de personalidade, 5 responderam um conjunto de estratégias para lidar com o trabalho, não só, mas também. Portanto, não seria a resposta mais correta. E imaginar o que fazer em situações adversas, portanto, 9 pessoas responderam aqui. Não só, pode ser também uma estratégia de coping, como vamos ver mais à frente, mas não seria de todo aqui a resposta mais completa e a resposta mais correta. Portanto, a grande maioria, um conjunto de estratégias para lidar com o stress. Passando então, e vamos vendo aqui a pontuação, passando à segunda questão, verdadeiro ou falso? O coping é um conjunto de esforços cognitivos ou comportamentais, ou comportamentais. Verdadeiro ou falso? É um conjunto de esforços cognitivos ou comportamentais. E 57 pessoas responderam verdadeiro, 3 pessoas responderam falso. O coping é, de facto, um conjunto de esforços cognitivos
e ou comportamentais. Portanto, a grande maioria respondeu de forma correta. Continuando para a nossa terceira questão, verdadeiro ou falso, ao longo da vida utilizamos sempre as mesmas estratégias de coping. Quanto a esta aqui, portanto, ao longo de toda a nossa vida, será que utilizamos sempre as mesmas estratégias de coping ou não? Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui a distribuição a nível das respostas. E a grande maioria respondeu falso, que é de facto a resposta correta. As estratégias que utilizamos vão variando efetivamente ao longo da nossa vida e consoante a fase de vida que atravessamos no momento. Questão número 4. Aqui podem existir várias respostas corretas. Quais dos seguintes exemplos poderão ser estratégias de coping? A primeira, adotar um pensamento positivo, chorar e desabafar com um amigo, evitar falar sobre determinado assunto ou todas as anteriores. Quais é que podem ser exemplos de estratégias de coping? Todas as anteriores, portanto foi aqui a grande maioria, ninguém respondeu evitar determinados assuntos. O chorar e desabafar está correto, o adotar um pensamento positivo também está correto, insere-se nas estratégias de coping. No entanto, o evitar falar de determinado assunto é também uma estratégia de coping. Portanto, a resposta correta aqui, de facto, seria a última, a mais correta, todas as anteriores. A nossa pontuação, tivemos aqui um novo líder. Passando à questão seguinte, a questão número 5 do nosso quiz. Comer ou beber excessivamente, será que pode ser uma estratégia de coping? O que é que vos parece? E aqui certamente algumas pessoas se vão identificar, não é? No comer excessivamente, aquele docinho. Verdadeiro ou falso? Vamos ver se aqui as respostas vão todas para a mesma cor. 22 pessoas responderam verdadeiro, 36 pessoas responderam falso. Portanto, aqui a distribuição está interessante. O comer ou beber excessivamente, o overeating, pode ser de facto uma estratégia de coping, o que não quer dizer que de facto seja uma estratégia de coping das mais saudáveis, mas é uma estratégia de coping. Portanto, a resposta aqui correta seria a resposta verdadeira. A Alexandra passou aqui ao pódio. Questão seguinte, número 6. Perante uma situação de stress positivo, podemos usar estratégias de coping, não faz sentido usar estratégias de coping. Se o stress for positivo, lidamos sempre bem com a situação, ou não existem situações de stress positivo. Aqui, a vossa resposta vai para a mais correta. Podemos usar estratégias de coping. Exatamente, a grande maioria respondeu de forma correta. Algumas pessoas disseram aqui que não há situações de stress positivo, outras que não faz sentido usar estratégias de coping, mas a grande maioria de facto teve aqui uma resposta correta. Podemos efetivamente usar de forma igual estratégias de coping. Questão número 7. Coping e gestão de emoções estão interligados. Esta afirmação parece-vos verdadeira ou falsa? O coping, estratégias de coping, a autogestão emocional, faz-vos sentido esta relação? O que é que vos parece? E 59 pessoas responderam verdadeiro, portanto, é a resposta correta, efetivamente, e há aqui uma relação muito próxima, como veremos já de seguida na nossa apresentação. Questão número 8, aqui poderão ter várias respostas corretas.
Que tipo de situações podem ser exemplos de um coping mais centrado nas emoções? Enfrentar diretamente o problema, utilizar o humor, analisar a situação e recorrer ao suporte social. Aqui, podem escolher mais do que uma, as que considerem corretas. E vamos às respostas. Aqui houve assim uma distribuição aqui muito equilibrada. As respostas corretas efetivamente seriam utilizar o humor, onde tivemos 29 respostas, e recorrer ao suporte social. O analisar a situação e enfrentar diretamente o problema também se inserem efetivamente na categoria de estratégias de coping, mas não tão centradas nas emoções, como vamos ver também mais à frente, serão mais focadas no problema. E houve aqui uma mudança no pódio. Questão número 9, verdadeiro ou falso? A mulher que vemos na imagem estará a utilizar uma estratégia de coping disfuncional. O que é que vos parece? Primeiro, o que é que ela está a fazer? E segundo, se, na vossa opinião, se será uma estratégia de coping disfuncional. Verdadeiro ou falso? E a maioria das respostas foi para o falso. Exatamente, seria a resposta correta. Portanto, a senhora estaria ali a cantar, a dançar, a movimentar-se. Portanto, uma estratégia de coping que não tem de ser necessariamente disfuncional. Pelo contrário. A Cláudia continua aqui em primeiro lugar. Questão número 10. Pode ter várias respostas corretas. Quais das seguintes situações poderão ser exemplos de coping pouco saudável? Portanto, aqui sim, disfuncional. Dormir demasiado, utilizar as redes sociais para comentários negativos, respirar fundo e fazer desporto. Portanto, situações de coping pouco saudável. Ora, a grande maioria acertou efetivamente, portanto, o pouco saudável, o dormir demasiado e os comentários negativos nas redes sociais. E quase a terminar aqui o nosso quiz. Verdadeiro ou falso? Posso desenvolver estratégias de coping saudáveis se me dedicar mais ao meu autocuidado? Portanto, estarão estes dois conceitos relacionados, coping, estratégias de coping saudáveis e o autocuidado. Verdadeiro ou falso? E as respostas pendem para o verdadeiro. Portanto, tal e qual. Aqui ninguém respondeu falso. Mais uma verdadeiro e falso, ou falso. O suporte social será uma das chaves para um coping eficiente. O suporte social, o apoio social, portanto, toda a rede de apoio social. Verdadeiro ou falso? E as respostas pendem para o verdadeiro. Duas pessoas apenas responderam que não será um aspecto muito importante, mas de facto é. Em termos de suporte social, é também um dos mais importantes para o coping saudável. E por último, a última questão de verdadeiro ou falso: fazer uma reavaliação positiva da situação é uma estratégia de coping. Portanto, olhar para a situação, avaliar novamente, num sentido positivo, será uma estratégia de coping? Verdadeiro ou falso? E as respostas pendem aqui para o verdadeiro.
Portanto, é de facto uma estratégia de coping, aqui ninguém respondeu o falso. E vamos aqui à atribuição de lugares. Terceiro lugar a Sara, a nível do coping, a Alexandra em segundo lugar e no pódio temos a Cláudia. Muitos parabéns aos nossos participantes e a todos os que participaram aqui no quiz. Eu vou voltar aqui a partilhar convosco a nossa apresentação. E para voltarmos então aqui ao tema, a partir deste quiz. Portanto, isto foi uma forma dinâmica, mais interativa, digamos assim, de iniciar aqui o nosso tema, dando aqui um bocadinho uma abordagem mais teórica ao tema que estamos aqui a abordar e que possivelmente muitos de vocês já deram convosco a pensar. Então, efetivamente, o coping não é nada de novo, é aquilo que eu já faço no meu dia-a-dia. É um facto. O coping, no fundo, é um conjunto de estratégias, de táticas, de respostas que todos nós temos já perante situações de stress. Portanto, é tudo aquilo a nível de cognições, de comportamentos. Portanto, pode ser de facto uma cognição, pode ser um pensamento, para lidar com, para fazer face a, para confrontar, para enfrentar, para aguentar determinada situação. No fundo, o coping surge, ou as estratégias de coping surgem, quando nós olhamos para determinada situação, quando a avaliamos como superior, ou melhor, mais exigente do que aquilo que achamos que vamos conseguir enfrentar, quando achamos que não temos os recursos necessários para lidar com essa mesma situação. E aí, de facto, entram em ação aqui uma série de estratégias da nossa parte, precisamente porque avaliamos determinada situação, ou determinado problema, ou determinado contexto, como demasiado exigente. E achamos que, como não vamos ter os recursos necessários para lidar com aquela situação, então aqui entram em ação, de facto, uma série de estratégias que nós utilizamos, sejam mais comportamentais, sejam até mais a nível da cognição, portanto, a nível dos pensamentos ou até das emoções. Uma vez que o stress é sinónimo de uma relação desfavorável entre nós e o ambiente, o coping, ou os estilos ou as estratégias de coping, descrevem precisamente as ações dirigidas para alterarmos as condições dessa relação. No fundo, o coping é uma estratégia que nos permite sentirmos mais tranquilos quando estamos perante as adversidades, quando estamos perante as situações, e que nos permite também sentirmos mais seguros para conseguirmos enfrentar e lidar com essas mesmas situações. É algo que, tal como nós vemos aqui nesta imagem de fundo, na foto, é algo que de facto pode contribuir para aumentar e para trabalhar também a nossa capacidade de resiliência, que é para isso que de facto nos remete este tipo de imagem aqui de fundo. Portanto, podemos dizer de uma forma muito simples e definições mais teóricas à parte que, no fundo, as estratégias de coping não serão mais do que comportamentos, pensamentos ou emoções que todos nós utilizamos na tentativa de nos ajustarmos, de nos adaptarmos e de atingirmos aqui um equilíbrio, portanto, de fazermos face a determinada situação. No fundo, se quisermos dar outro nome, no fundo, são as estratégias que nós utilizamos no nosso dia-a-dia para conseguirmos gerir os nossos níveis de stress, digamos assim. E a propósito disso, portanto, falando aqui um bocadinho em stress, o coping, em termos de termo, digamos assim, termo coping, só faz sentido falar quando falamos em situação de stress. Não aquele tipo de stress que nós associamos, se calhar, maioritariamente ao nosso dia-a-dia, como a pressão do trabalho, os horários, toda a gestão diária que muitas vezes é demasiado dinâmica e não nos dá tempo para nada. Não só esse tipo de stress, mas vermos aqui o stress como qualquer situação cuja nossa percepção inicial é de que é uma situação exigente, portanto só por aí já podemos dizer que é uma situação de stress, porque pode de facto perturbar o nosso equilíbrio e a nossa funcionalidade e portanto só fará sentido falar aqui no termo coping quando estamos perante situações de stress. Deixando aqui a ressalva de que poderão ser situações de stress negativo, e exemplos de situações de stress negativo todos nós facilmente temos, um desemprego, uma perda,
Portanto, tudo aquilo que associamos de negativo como uma mudança, que leva a alguma dificuldade de adaptação, mas não só. Portanto, podemos também falar de situações de stress positivo, como uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, o nascimento de um filho pode ser uma situação de stress positivo também, o chamado eu-stress, enquanto que o negativo nós chamamos de dis-stress. Portanto, mesmo estas situações, digamos assim, mais positivas, são situações que vêm aqui mexer e abalar a nossa capacidade de adaptação e de funcionalidade. E, portanto, tudo isso são também situações que se inserem aqui na necessidade de ativarmos as estratégias que já utilizamos de coping. Portanto, faz todo sentido falarmos em coping apenas e só em situações de stress, mas todas as situações, não só as negativas como também as positivas. Portanto, isto tudo, obviamente, no sentido, no trajeto de caminharmos aqui para o nosso well-being, para a saúde, o bem-estar total, seja físico, seja o bem-estar psicológico, portanto, no seu todo. Só fará sentido, então, falar de um associado com o outro. Associando aqui também dois aspectos que saíram numa das questões do nosso quiz, coping e emoções. É algo que de facto está muito interligado, precisamente porque a nossa gestão emocional, a autogestão que nós vamos fazendo diariamente, ou se não fazemos diariamente deveríamos fazer com alguma regularidade, é algo que de facto vai influenciar obrigatoriamente as estratégias de coping que colocamos em ação. Se nós imaginarmos, quando estamos perante uma situação que achamos, que percepcionamos de imediato como algo complicado e que achamos que não vamos ter os recursos necessários para lidar com ela, a nossa gestão emocional, ou a avaliação, ou a percepção emocional será certamente muito diferente. Portanto, vamos ficar com receios, com medos, com níveis de ansiedade demasiado elevados. Portanto, tudo isso efetivamente vai interferir com o tipo de estratégias de coping que nós vamos conseguir colocar em prática. Portanto, toda esta escalada emocional, se nós permitirmos ou não, no fundo a capacidade imediata que todos nós temos de acalmar ou não as respostas emocionais que temos perante o stress ou perante situações desafiantes de stress vão influenciar diretamente as estratégias de coping que nós colocamos em prática para lidar com a situação. Até porque, como sabemos, o stress implica aqui uma resposta física e uma resposta psicológica. Portanto, se nós ficamos com níveis muito ansiedades, de stress, de ansiedade, se ficamos um bocadinho perdidos, se ficamos se reagimos mais do que agimos, se todo o nosso sistema nervoso simpático entra em ação, o nosso ritmo cardíaco, a pulsação, portanto, nós nem conseguimos ter uma clareza em termos de pensamentos, de cognição. Portanto, o coping que utilizamos nessas situações não será o coping considerado mais cuidado, mais saudável e com maiores benefícios a médio e longo prazo. Portanto, há de facto aqui uma relação muito direta. Para termos estratégias de coping mais saudáveis, mais adequadas, teremos efetivamente de, em primeiro lugar, cuidarmos de nós próprios, tal como nós vemos aqui, o self-care. É necessário existir aqui uma boa gestão emocional, uma autogestão emocional. Ok? Falando aqui teoricamente em dois tipos de coping, porque é isso que nos referem em termos de literatura, podemos falar num coping mais centrado no problema, no fundo é aquele tipo de estratégia que nós utilizamos em que diretamente nos focamos no problema ou na situação em si. Podemos dar aqui exemplos como o analisar, o preparar, o estudar, tudo que envolva um confronto direto com o problema, no sentido de nos prepararmos para, aí estaremos a falar de uma situação, de uma estratégia de coping mais centrada no problema. Por outro lado, se estivermos a falar num coping mais centrado nas emoções, aí estaremos a falar naquele tipo de coping que não resolve diretamente o problema, nem a situação em si, mas o que vai fazer é de facto alterar, modular dentro do possível a emoção que aquela situação nos despoletou. Portanto, nós vamos tentar, no fundo, substituí-la ou distrair-nos dessa emoção de forma a fazermos este tipo de coping mais centrado nas emoções. Há autores que, por exemplo, defendem mais atualmente ou mais recentemente um coping até mais focado no suporte social. Eu aqui não coloquei porque o suporte social ou o apoio social, no fundo, é um tipo de coping
que poderá ser considerado à parte ou poderá até ser considerado tanto centrado nas emoções como centrado no problema. Passo a dar um exemplo. Se nós estivermos a falar na situação de irmos ter com uma pessoa, com uma terceira pessoa, um amigo, um colega, de forma a desabafarmos sobre o problema que temos em mãos ou sobre a situação com a qual nos defrontamos. Se for apenas e só no sentido de fazer um desabafo, estaremos aqui a tentar modelar e a tentar regular as nossas emoções. Portanto, aí será um coping mais centrado nas emoções. Se estivermos a falar no apoio social, no sentido de ir ter com a tal terceira pessoa, mas que tem uma relação direta e que nos pode ajudar efetivamente a lidar e resolver diretamente o problema, aí poderemos estar a falar de uma situação, de um exemplo que se insira num coping centrado no problema. Portanto, temos aqui de facto vários exemplos e alguns até se inserem nas duas situações, consoante aqui algumas especificidades que tenham também. Aqui podemos dizer que de facto podemos se calhar de imediato e à partida pensar, então o centrado no problema é mais correto, ou é mais funcional, ou é mais adaptativo. Nem sempre, não só e nem sempre. Um até pode ajudar efetivamente o outro. Se nós pensarmos também no seguinte exemplo, estamos perante uma situação difícil, uma situação que nós avaliamos à partida como complicada. Se nós utilizarmos uma estratégia, um estilo de coping inicialmente focado mais nas emoções, nós se calhar vamos conseguir retirar carga emocional, ansiedade que foi disputada quando analisamos ou quando percepcionamos essa situação e acalmando aqui os níveis de ansiedade ou reduzindo, nós mais facilmente podemos então passar por uma estratégia ou um coping centrado no problema. Portanto, uma estratégia ou um tipo de estratégia pode facilitar o caminho da outra. Não tem que ser uma mais correta do que a outra, efetivamente, ok? E aqui temos um exemplo prático disso, se é que o conceito ainda não ficou assim muito claro. Temos aqui o seguinte cenário: os moradores de um edifício que desabou vivem um evento traumático. Portanto, nesta situação escrevem-se as 3 características básicas do nível mais grave de acontecimento estressante. É uma situação incontrolável, é imprevisível e é ambígua. As estratégias de coping para lidar com uma situação destas variam de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, uma mulher diz que não lhe é suficiente chorar a perda dos seus bens, aqui no desabamento do edifício, então ela precisa de colocar todo o seu esforço para obter na justiça a condenação do responsável pela construção do prédio ou do edifício e a recuperação dos seus bens. Portanto, neste caso estamos a falar claramente de uma tentativa ou de uma estratégia mais focada na resolução do problema. Portanto, esta senhora coloca em ação todos os mecanismos para recuperar e para resolver diretamente o seu problema. Uma outra estratégia voltada para a mudança de reação emocional poderá ser um exemplo do pai que perdeu um filho, o filho mais velho aqui no desabamento do edifício, e tenta então cuidar mais, tenta canalizar todo o tipo de emoções e de cuidados enquanto pai para aquele filho que perdeu, tenta canalizar tudo para a filha que sobreviveu. Portanto, ele no fundo procura uma emoção diferente da perda, portanto vai se focar mais na filha e em proporcionar tudo o que já não vai conseguir proporcionar ao filho que faleceu. Ele procura uma emoção diferente sem negar a perda, mas superando-a. Portanto, há aqui uma modulação, uma mudança emocional e aqui sim uma estratégia de coping mais focada na gestão das emoções, portanto, mais centrada nas emoções. Portanto, isto é apenas um exemplo, como tantos outros que podemos encontrar e que distinguem bem aqui os 2 tipos de coping. Portanto, podemos dizer então também que o coping focado no problema ou na resolução do problema tende a ser mais vezes utilizada por nós quando nós avaliamos ou detectamos a situação como sendo modificável. Quando nós olhamos para as situações e achamos que de facto é uma situação exigente, mas que vamos conseguir superar, portanto não é nada de extraordinário, aí temos mais tendência a utilizar estratégias focadas na resolução do problema. Por outro lado, quando detectamos situações que consideramos inalteráveis, muito complicadas de lidar, aí temos tendência a utilizar um coping mais focado na modulação das emoções. Portanto, tal como aqui aparece, a maior propensão a utilizar o coping focado no problema,
quando o stress é vivenciado com pouca intensidade e a situação é encarada por nós como mais facilmente controlada e resolúvel. Aquilo que se sabe é que este tipo de estratégia, portanto, focada no problema, tem um efeito mais benéfico sobre o nosso funcionamento psicológico, porque acaba por influenciar a existência de estressores que podem vir a ressurgir, ou seja, não quer dizer que não voltem a ressurgir novos estressores mais à frente. O que quer dizer é que nós estamos mais bem preparados e em situações futuras semelhantes, aí já temos efetivamente uma série de estratégias para utilizar e ser mais funcionais e mais rapidamente adaptativos. E aquilo que se sabe também é que existe alguma evidência de que as pessoas que utilizam estratégias mais focadas no problema terão menos tendência a ficarem depressivas. Portanto, é uma relação que também existe em alguns estudos. Por outro lado, estratégias de coping focadas nas emoções consistem então aqui na regulação, na mudança, na modulação do estado emocional, através de esforços que nós fazemos de forma a pensar e agir de uma outra forma. Pode ser através de atividades que nos distraiam, pode ser através de substituição de emoções, tentar ver as coisas de uma outra forma. Este tipo de estratégia, ao contrário da que vimos anteriormente, é utilizado a maior parte das vezes quando nós percepcionamos a situação de stress com maior gravidade e quando achamos que de facto as possibilidades de lidarmos com a situação serão muito reduzidas, aí temos mais tendência a focarmos então nas nossas emoções e no controle das mesmas, ou na mudança, ou na modulação, na regulação das mesmas. Por outro lado, há autores também que definem ou que distinguem aqui o coping como sendo ativo ou passivo. O ativo, tal como o próprio nome indica, consiste de facto nas nossas tentativas para lidar diretamente com a situação que nos gerou stress, enquanto que o passivo muitas vezes é um evitamento, é uma fuga, é a tentativa de reduzirmos a tensão que foi provocada por essa mesma situação. E aqui pode surgir muitas vezes a seguinte dúvida: então o coping ativo é aquele tipo de coping que é mais focado na resolução dos problemas? Pode surgir essa dúvida, certo? Nem sempre, pode não ser. E se nós pensarmos num exemplo muito simples, o exemplo, por exemplo, de alguém a chorar após uma perda, portanto, alguém a chorar num funeral, numa cerimónia fúnebre. Estamos efetivamente a observar um coping, uma estratégia de coping centrada nas emoções, porque há aqui um choro, um desabafo, um momento de catarse. Por outro lado, estamos também a observar um coping que se insere num coping ativo. Porquê? Porque a pessoa está a lidar diretamente com a situação que provocou todo aquele estado emocional, não há aqui uma fuga. Portanto, o ativo não tem que ser necessariamente um coping focado na resolução de problemas, assim como o passivo não tem que ser necessariamente um coping centrado nas emoções. Okay? Este exemplo parece muito simples e muito claro para conseguirmos perceber efetivamente que uma coisa não tem que ser necessariamente a outra. Por outro lado, podemos pensar também, mas então isto do coping estará relacionado com as minhas características de personalidade? As pessoas utilizam sempre os mesmos estilos de coping e saiu uma questão destas há pouquinho no quiz e a grande maioria respondeu de forma correta. Os estilos de coping de facto vão variando ao longo da nossa vida e não podemos dizer que de facto é algo inerente à nossa personalidade, não estamos a falar de um traço de personalidade. O coping é geralmente um estilo, é algo intencional que nós colocamos em prática, ao contrário de, por exemplo, mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são características estruturais da nossa personalidade, o coping não. Aquilo que pode acontecer efetivamente é nós observarmos que se calhar utilizamos maioritariamente determinados estilos de coping ou estratégias de coping, porque também à partida já sabemos que connosco funciona, o que não invalida que em determinada fase de vida, porque o coping varia consoante as situações adversas e consoante a nossa avaliação e percepção das mesmas, e depois também varia consoante a nossa fase de vida e consoante os recursos que nós temos no momento para lidar com essas mesmas situações. Portanto, não há aqui uma relação direta, não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa mais tímida, mais reservada, que utilize coping mais centrado nas emoções, nada disso. Pode ser uma pessoa que utilize muito maioritariamente coping focado na resolução do problema. Portanto, não há aqui uma relação direta. Assim como dizermos que estas estratégias ou respostas
não podem ser analisadas de forma linear como sendo apenas boas ou más. Que algumas funcionam bem em determinadas situações, outras funcionarão melhor noutras situações adversas. O objetivo aqui é conseguirmos perceber se, com base nas estratégias que utilizamos, se existe uma capacidade adaptativa e de maior funcionalidade ao longo do tempo. Portanto, é isso que as define como mais ou menos saudáveis, digamos assim. Em termos de passos, digamos, também para desenvolvermos estratégias de coping no nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, se calhar identificarmos quais as estratégias de coping que nós já temos, se calhar, eventualmente, ou que já tivemos no passado, como desadequadas. E o tal desadequado é sempre pensarmos a médio prazo, a curto prazo provavelmente funcionam, porque ajudam efetivamente a libertar e a minimizar os níveis de ansiedade e de stress, mas a médio e longo prazo acabam por ser prejudiciais, não só para nós, como também para as pessoas que nos rodeiam. Portanto, identificar logo à partida. Situações de comer excessivamente pode ser uma delas, o overeating nos doces, portanto a compulsão dos alimentos doces é algo que se vê muitas vezes como uma estratégia de coping. Se calhar todos nós já sabemos disto, mas nunca associamos ao coping ou como sendo uma estratégia de coping. A fuga social, o isolamento social elevado, o dormir demasiado e o fecharmos em nós próprios perante uma situação adversa, o fixar, por exemplo, um ecrã, mas nós vemos claramente que aquela pessoa não está minimamente atenta ao que está a passar. Portanto, tudo isto acabam por ser mecanismos de coping que não quer dizer que isoladamente sejam desadequados, no entanto, se forem única e exclusivamente os mesmos a ser usados a longo prazo, aí certamente serão desadequados, no sentido de serem desadaptativos. Ser fisicamente ativo, portanto, é um segundo ponto muito importante a nível de estratégias de coping. A nossa OMS refere aos tais 30 minutos, não é, de movimento diário, seja no que for, no mínimo, e portanto acaba por ser algo muito importante, porque de facto, olhando para nós como um todo, o nosso bem-estar físico influencia diretamente o bem-estar psicológico e o inverso também acontece. Portanto, se pensarmos de facto na quantidade de substâncias neuroquímicas que nós libertamos quando estamos a fazer algum tipo de exercício, quando estamos fisicamente mais ativos, portanto, são todas substâncias que de facto vão interferir aqui nos nossos níveis de bem-estar, de felicidade, de sensação de prazer. Portanto, tudo isso obviamente vai influenciar diretamente depois não só as estratégias de coping que nós utilizamos, como também a percepção inicial e a avaliação inicial que fazemos das situações. O construir e manter relações positivas, portanto aqui no sentido do suporte social, do relacionamento interpessoal, que acabam por ser estratégias de coping que se inserem nas várias vertentes. O mudar a nossa atitude também, se for caso disso, ou seja, no sentido de sermos mais positivos, de tentarmos ver as coisas uma de cada vez, evitarmos cair naquele tipo de comportamento que são os pensamentos ruminantes. Andamos todo o dia ou todos os dias à volta do mesmo tipo de pensamentos, tentar priorizar, ok, então agora tenho que me preocupar com aquilo, vale a pena, não vale a pena, tenho ou não capacidade de controle, então e intervir, se não tenho grande capacidade de controle, não tenho como intervir, portanto canalizar a minha preocupação para outra preocupação na qual eu posso intervir, portanto mudar um bocadinho a nossa atitude nesse sentido. E o quinto passo, desenvolver ferramentas pessoais de gestão de stress, portanto, no fundo tudo aquilo ou todas as atividades que funcionem com cada um de nós, seja o exercício, seja o contacto social, seja o contacto com os animais, seja ter um hobby, seja ter uma atividade que fomenta a criatividade, outra coisa qualquer, portanto todo o tipo de atividades que nós saibamos que connosco funcionam a nível de minimização de níveis de stress e níveis de ansiedade e que certamente irão proporcionar aqui também uma adoção de estratégias de coping mais adequadas. Portanto, aqui há alguns passos efetivamente para desenvolvermos as estratégias de coping. Aqui neste slide nós temos alguns exemplos a propósito do coping mais saudável ou menos saudável e aqui alguns dos saudáveis nós já fomos falando. Portanto, temos aqui vários exemplos que no fundo acabam por ir bater a uma série de estratégias ou de características que nos ajudam também ou de atividades que nos ajudam a gerir o nosso stress. Como um exercício, o discurso mais positivo, procurar amigos, ou uma série de atividades como dança, o desenho, o passeio,
o estar na natureza. Portanto, temos aqui vários exemplos. No unhealthy ou no pouco saudável, aqui temos outros tantos. O insulto, o chamar nomes a alguém, não quer dizer que nós não tenhamos efetivamente todos este tipo de estratégias às vezes, e se calhar se pensarmos em situações de trânsito caótico, todos nós já utilizamos este tipo de estratégia, mas acabamos por perceber que usadas de forma continuada não terão um resultado benéfico e positivo a médio prazo, nem para nós, nem para os outros, efetivamente. O dormir demasiado, o evitar também, ter sempre o evitamento dos problemas, ameaças, o desligar, o ter uma postura mais passiva-agressiva, o comer emocionalmente. Portanto, toda uma série de estratégias de coping que de facto serão menos saudáveis, no sentido, não sendo usadas de forma isolada, mas se forem usadas de forma continuada, aí sim, contribuirão certamente para um funcionamento menos adaptativo e menos funcional. Portanto, ver sempre desta forma. Ok? E por último, a nível de estratégias de coping ou passos, digamos assim, ou estratégias de coping mais universais e mais comuns. Se bem que todos nós acabamos por ter as nossas, mais pessoais e mais individualizadas, existe aqui algum consenso quanto a algumas estratégias de coping que acabam por ser universais e que universalmente nos fazem bem, portanto acabam por ser benéficas para nós. A primeira, de facto, o sermos positivos, o sermos otimistas, tentar olhar para os problemas, para os obstáculos sempre como um processo de aprendizagem, de oportunidade, de melhoria, fazer uma escolha seletiva, ou seja, aqui no sentido de escolhermos não perder o controlo sobre determinados estressores. Isto prende-se muito com aquele know-how e com o conhecimento prévio que temos dos triggers, dos gatilhos. Se nós soubermos à partida quais são os nossos gatilhos, em que facilmente perdemos o controlo, já estamos alerta, já estamos mais hipervigilantes e vamos ter a capacidade de, nos momentos, escolher seletivamente com o que é que nos devemos preocupar. Olhar para o stressor de uma forma mais realista, portanto, olhar, digamos assim, para o problema à distância e tentar perceber se realmente vale a pena estar-me a deixar influenciar desta forma pela situação. Por exemplo, olhar para a situação e pensar, mas será que é um motivo assim de facto tão importante ou tão grave ou tão acentuado para eu estar neste estado? Daqui a uma semana ou depois de ser passado, vou olhar para trás e vou achar ridículo. Portanto, olhar de uma outra forma, de uma forma mais realista. As conexões sociais, que já falamos, a comunicação, o suporte, o contacto, que acaba por ser um bocadinho agora um paradoxo, dada a situação pandémica que todos atravessamos, mas que é de facto uma das melhores estratégias para lidarmos com os nossos níveis de ansiedade, stress e, portanto, estratégia de coping, são de facto as conexões e o suporte social que nós vamos sentindo por parte dos outros. E aqui lembremos também que o distanciamento físico não é sinónimo de distanciamento social e, portanto, continua a ser de facto a melhor estratégia para nós enquanto seres humanos, enquanto seres que precisamos de contacto social com outros seres. Aceitar-se e aceitar os outros, portanto, inclusive é com os nossos erros e aceitar que todos somos diferentes, portanto, é também um bom princípio para desenvolvermos aqui melhores estratégias de gestão de stress, e isto vai também de encontro muito à empatia, aos conceitos de relacionamento interpessoal, a comunicação, o lidar bem com os erros e com os sucessos, principalmente com os erros, aprendermos com eles sobre tudo isso, porque de facto só não erra quem não tenta fazer, desenvolvermos a autodisciplina e o autocontrole, até no nosso planeamento diário, portanto, em tudo o que nós fazemos, em todo o nosso contexto de vida. Se nós adotarmos uma postura que de facto implique uma autodisciplina e um autocontrole em tudo aquilo que fazemos, no planeamento, no foco, no preparar para, aí estaremos também a treinar tudo que envolva as estratégias mais focadas na resolução do problema. Portanto, são tudo técnicas ou práticas diárias que vão contribuir também para o desenvolvimento desse tipo de estratégias mais de planeamento e de foco e de enfrentar as situações. E por último, a manutenção. Portanto, depois disso tudo, o importante é de facto nós colocarmos isto em prática. É pormos em prática diariamente, é não nos esquecermos do quão benéficas são estas estratégias de gestão de stress, de autocuidado ou de coping, como lhes quisermos chamar, e sobretudo colocar em prática. Não é só colocar em prática de vez em quando, ou porque estamos perante uma situação adversa,
ou por outro motivo qualquer, mas é efetivamente aqui a consistência. É importante sermos consistentes nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos diários, na nossa prática, porque só isso de facto vai contribuir para que nós tenhamos estratégias mais funcionais e mais adaptativas a médio e a longo prazo. E, portanto, agora mais que nunca nós precisamos deste tipo de estratégias, não é? Nesta situação de maior ansiedade que todos nós estamos a vivenciar e aqui se calhar a melhor forma de adaptarmos à nossa realidade atual é efetivamente pensarmos o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso controlar no meio desta ansiedade toda que me é disputada, dada a situação que atravessamos. O que é que eu posso controlar? O que eu posso controlar é aquilo que é da minha responsabilidade. Portanto, do que for da minha responsabilidade, que são os cuidados que já nos são pedidos e que nós cumprimos, só isso por si só já nos traz alguma segurança, portanto, alguma sensação de controlo. Portanto, focando-nos nós aí e não nos focando no resto, teremos níveis um bocadinho menores de ansiedade e de stress e, portanto, também teremos aqui outras estratégias de coping mais adequadas e mais racionais, digamos assim, e que funcionem, porque no fundo aquilo que funciona com uns pode não funcionar com outros. E o coping em si, as estratégias de coping ou as estratégias de gestão de stress ou de ansiedade, acaba por ser um processo muito complexo. Um processo complexo porque envolve todo este fio condutor. Portanto, o coping e a gestão do stress vem desde o início, portanto, vem desde a avaliação, para já, da existência de uma situação que nos desafia. Segundo, depende da nossa avaliação ou da autoperceção que temos dessa mesma situação, que pode ser diferente do meu colega do lado. Depois, dos recursos que eu naquele momento tenho disponíveis para enfrentar ou para lidar com a situação, que podem ser completamente distintos dos recursos que eu tinha no ano passado. Portanto, tudo isto efetivamente vai trazer aqui um processo muito complexo e que varia de pessoa para pessoa. E cabe-nos a nós, efetivamente, ter esta capacidade, este awareness, este autoconhecimento, esta autoperceção, para conseguirmos ver o que é que connosco funciona em termos de equilíbrio, porque é disso que se trata o coping, é o conseguirmos equilibrar as tais situações de ansiedade, stress, os picos que todos nós temos e aos quais estamos sujeitos, desde que de facto sejam picos e não diariamente nem constantemente, como ouvimos falar no webinar de terça-feira, podem assistir em relação também ao stress ocupacional, desde que não seja efetivamente um stress continuado e se forem apenas picos pontuais, todos nós teremos recursos para lidar com. A partir daí é que já se pode tornar uma situação de total stress negativo. Portanto, coloquemos em prática aquilo que nos faz sentir bem e que sentimos connosco que resulta. Essencialmente é isso. E depois acaba por ser um trabalho muito individual. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar agora o tempinho que nos resta para comentários ou questões que queiram colocar. Ok. Passo a palavra à Joana. Olá, muito boa tarde novamente. Obrigada, Joana, pela tua excelente apresentação, aqui relacionado sobre o que é o coping, algumas estratégias de coping para lidarmos aqui com o stress e com a ansiedade sentidos no nosso dia-a-dia, coping centrado na resolução de problemas ou em concentrado na gestão de emoções, e foram surgindo aqui algumas questões ao longo da tua apresentação relacionadas precisamente com isso. E a nossa primeira questão refere o seguinte: já que o stress pode ser considerado uma emoção, falar de coping é falar de gestão de emoções? Esta é a nossa primeira questão. Uhum. Portanto, falar de stress é falar de gestão de emoções, é isso? Exatamente. Já que o stress pode ser considerado uma emoção, falar de coping é falar de gestão de emoções? Acaba por estar muito interligado, como nós vimos na apresentação. O stress em si é de facto uma resposta física e psicológica, portanto, e emocional. É de facto algo muito relacionado com a gestão de emoções, o coping, sem dúvida alguma. Portanto, concordo plenamente e respondo afirmativamente a essa questão. Obrigada, Joana, e obrigado pela partilha desta questão também. Uma próxima questão coloca-nos assim: evitar os problemas é coping?
No caso da pessoa que a colocou, diz: para mim seria o contrário. Evitar os problemas é uma estratégia de coping. É uma estratégia de coping que se insere precisamente naquela estratégia mais passiva. Portanto, é considerada uma estratégia passiva. Porquê que isto é considerado uma estratégia de coping? Porque para a pessoa que a utiliza ou a coloca em prática, funciona. Pelo menos naquele momento vai funcionar. Agora, se de facto é algo que funciona a médio e longo prazo, se é funcional e se contribui para a capacidade adaptativa da pessoa, provavelmente não. Portanto, não será uma estratégia funcional e adaptativa, o que não invalida que não seja uma estratégia de coping. Obrigado pela tua resposta, mais uma vez, Joana. Mais uma também, isto está tudo voltado efetivamente para as emoções. As emoções têm muito, muito para nos dizer, têm muito que se diga. Muito que se diga. Quem aplica o coping orientado ao problema, sem endereçar as emoções, não estará a evitar as emoções. Não necessariamente. Não podemos fazer assim essa análise tão linear de que se utiliza um coping mais voltado para a resolução do problema, não faça aqui um trabalho emocional. Aliás, sabemos que um está muito interligado com o outro e um pode levar até o outro. Pode ser uma pessoa que faça muito bem o coping, mais focado na resolução de problemas, pode ser aquele tipo de pessoa que individualmente já tem esse trabalho automatizado de autogestão emocional. E como já tem isso tão automatizado ao olhar para as situações, já não se deixa de facto influenciar com os mesmos níveis de stress e de descontrole emocional perante as mesmas. Portanto, como já consegue de facto ter aqui um processo de acalmia, pode acontecer, isto é só um exemplo, pode acontecer ao avaliar ou percepcionar uma situação inicialmente, avaliá-la já de uma forma mais calma, portanto a resposta de stress já não vai ser tão elevada e portanto daí ter logo de imediato uma resposta mais focada no problema. Portanto, pode ser, mas pode não ser, não é assim linear. Não é linear. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua intervenção. E aqui uma resposta, isto aqui é uma questãozinha relacionada com, aqui em vez de vir focado no problema, venho focado na solução. Se bem que percebi, não existe nenhuma estratégia focada na solução. Colocaram-nos aqui a pergunta. Sim, uma boa questão. Essa será a estratégia focada na resolução do problema, que implica efetivamente chegarmos à solução do mesmo. Portanto, penso que seja essa também a questão da pessoa que colocou. Será, falou muito bem na solução, que é esse o nosso objetivo, efetivamente, mas é aí que vai ter o coping focado na resolução do problema. É de facto chegar à solução. Perfeito. Agradeço novamente a tua intervenção. Mais uma questão que nos foi aqui colocada, temos aqui registado para nós, que é: se não é correto dizer que há uma forma de coping mais correta, focado no problema ou na emoção, é correto supor que ambas as formas podem ou devem ser utilizadas em fases diferentes? Tal e qual. Tal e qual. E é, no fundo, na prática e na realidade aquilo que acontece. E há fases de vida e momentos de vida em que, de facto, determinadas estratégias acabam por ser mais funcionais e mais adaptativas para nós. Por exemplo, uma fase de vida em que nós, de facto, estejamos mais vulneráveis e mais fragilizados e necessitemos de estar mais sozinhos. Poderemos utilizar mais esse tipo de estratégia, de evitar, de fuga social, o que não quer dizer que não seja naquele momento aquilo que nós precisamos. Agora, desde que isto não se vá protelar no tempo, ou demasiado tempo, digamos assim. Mas é possível, efetivamente, as estratégias serem, de facto, as melhores naquela fase de vida, naquele momento de vida. E ainda aqui mais, acho que ainda temos mais um tempinho para uma ou duas questõezinhas.
Caso porventura não vejam todas as vossas questões ou tenham mais alguma questão para nós, por favor contactem-nos, que nós posteriormente podemos responder sem qualquer tipo de problema, está bem? Temos aqui então mais tempinho para uma ou duas questões. E segue esta. Muitas vezes estas pessoas voltam-se para a ação para fugir às emoções. Pode ser, e essa questão é muito semelhante àquela que já foi colocada há bocadinho. Exatamente. É muito semelhante, né? E é algo que às vezes nós vemos, efetivamente. O que não quer dizer, lá está, mais uma vez, que possamos fazer uma avaliação assim tão linear. Até porque eu acho que às vezes estamos a confundir a tal fuga como aquele mecanismo de defesa. E como já vimos, de facto, uma estratégia que nós implementemos a nível de gestão de stress ou de coping não é o mesmo que um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é algo muito estrutural, está muito enraizado na nossa personalidade. É a maior parte das vezes até automático, enquanto que uma estratégia é intencional. Portanto, vai de encontro à outra questão que já foi colocada e cuja resposta acaba por ser a mesma. Pode ser, mas não podemos fazer essa conclusão assim tão linear. Portanto, acaba por ser nada linear, isto depende também da personalidade de cada um, da situação pela qual está a passar, das estratégias que pretende utilizar e, portanto, nada disto é linear. Pode ser, como pode não ser. Sim, sim, sim. É isso mesmo. E vamos então passar aqui para a nossa última questão, que já estamos mesmo em cima do nosso timing. Já sabem, alguma questão queiram ver respondida, podem contactar connosco, que nós daremos resposta também posteriormente. Então, a nossa questão final. Uma pessoa que usa sistematicamente o coping passivo como estratégia irá certamente aumentar o coping ativo e criar mais stress. Como poderá gerir a situação de forma positiva? Portanto, eu não sei se percebi muito bem a questão. O coping passivo vai sempre gerar o coping ativo. É Isto isso? acaba por termos aqui uma Uma afirmação afirmação. e depois uma questão, ou seja, diz aqui, uma pessoa que usa sistematicamente o coping passivo como estratégia irá certamente aumentar o coping ativo. Pode ou não acontecer. Pode ou não acontecer, Pode sim. ou não acontecer. E criar mais stress, caso aconteça. Como poderá gerir a situação de uma forma positiva, para que isto não a afete com este aumento de stress, caso isto efetivamente aconteça. Eu não sei se entendi muito bem a questão, mas é como tu disseste agora, Joana, o um não tem que levar necessariamente ao outro. Portanto, eu até diria que quem faz habitualmente um coping passivo, enquanto evitamento, enquanto fuga, efetivamente do enfrentar as situações e os desafios, os problemas, é que pode levar aí a alguma disfuncionalidade. Portanto, eu diria que até estará mais relacionado do que aquele tipo de pessoas que têm por hábito um coping mais ativo. Mais ativo. Sim, portanto, eu diria por aí. Não sei se respondi muito, peço desculpa à questão, porque também não concordo muito com a afirmação de que o coping passivo leva ao ativo. Exatamente. Pode não ser. Não é linear e Sim. acaba por depender um bocadinho da pessoa em si, alguma estratégia de defesa que possa estar aqui a colocar no meio ou não, e poderá não ser uma afirmação, de certa forma, sempre verdadeira, Claro, dependendo da pessoa. sim, sem dúvida. Acho que já estamos mesmo no nosso timing. Tal como eu disse anteriormente, alguma questão que nos queiram colocar, algo que nos tenham para dizer, que queiram explorar, podem falar connosco, partilhem connosco. E já estamos mesmo no nosso timing, vamos ter de terminar. Joana, muitíssimo obrigado pela tua partilha, pela tua apresentação, foi excelente, muito sucinta, foste direta a todos os pontos, acho que conseguimos ficar muitíssimo esclarecidos relativamente a esta temática do coping, das estratégias de coping, como é que as podemos utilizar para lidar com o stress
e com ansiedade. E agradeço também Obrigada. a todos os participantes que aqui estiveram, pela vossa partilha de questões, pelos vossos comentários que foram fazendo. Muitíssimo obrigada a todos. Um resto de um bom dia e não se esqueçam de participar nas nossas próximas atividades que vão decorrer até ao final do mês, portanto até dia 30 de outubro. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Joana.